Boa tarde, queridos irmãos. Sejam bem-vindos ao Paz em Jesus. Dando então continuidade aos nossos trabalhos, que começou às 3 com o estudo do Evangelho. E agora esse momento de reflexão da nossa exposição doutrinária. E logo após o passe. Convido a todos, então, nesse instante, elevarmos nossos pensamentos ao nosso bom Deus para fazermos a prece. É importante porque este ambiente da casa espírita, ela nos proporciona este amparo espiritual em que todos os pensamentos aqui dentro convergem para a caridade, para o ensinamento, para a verdade, para a luz. Então afluem aqui esses espíritos bondosos que também vibram nessa missão divina de esclarecer a humanidade. E a presença desta corrente espiritual propicia então estas energias, estes fluidos salutares, benéficos, que aqui estão sendo espargidos nesse instante. Mas há a necessidade imperiosa da nossa sintonia. Esta sintonia faz com que possamos, então, assimilar estas energias. E um dos meios é a prece. A prece sentida no momento em que elevamos os nossos pensamentos, nossos sentimentos a este Pai Criador do Universo. Esse Pai que é toda bondade, que é todo o amor, que se faz presente em cada célula, presente em cada átomo, né, em cada partícula da vida, na natureza, porque Deus, nosso Pai, Ele é a própria vida. Então, nesse momento, mas assim na sua grandiosidade, né, Ele está conosco. Então vamos, meus queridos irmãos, sintonia, vamos abrir o coração, vamos abrir nosso sentimento e buscar Jesus, Mestre amado, suave e sereno, a sua presença, que nos diz que antes daqui deixar este planeta, Ele nos disse: quando estiverdes reunidos 2 ou mais em meu nome, ali estarei. E nós estamos reunidos agora, é em nome de Jesus. Então é Ele que está no meio de nós, suave, sereno, levando essas emanações, dulcificando os nossos corações, os nossos sentimentos, na sua imensa bondade, na sua imensa misericórdia, trazendo a força necessária que precisamos, o ânimo, a esperança, o consolo, a força, através da sua presença e esses espíritos amigos que aqui se fazem junto de nós, compreendendo-nos que somos filhos deste grande Pai. E o nosso destino é a felicidade. Estamos momentaneamente neste mundo de prova e expiação, mas verdadeiramente caminhamos através do estudo, buscando o conhecimento e despertando para o amor,
que estamos interligados e que devemos nos amar uns aos outros. A bandeira da paz é que buscamos. E a presença divina que está em nós possa ser despertada na sua luz. Ajuda-nos, Mestre, para que verdadeiramente compreendemos que também somos construtores deste universo, para que possamos ser construtores desta terra para um caminho melhor, através do exemplo, através daquilo que podemos fazer em caridade, em amor, melhorando aspectos de bondade, de amor, de educação, de compreensão, de tolerância dentro de nós mesmos para o bem da humanidade. Assim, então, damos por início a nossa palestra desta tarde. E que a paz de Jesus permaneça com todos nós. Hoje, irmãos, a gente escolheu para a nossa reflexão, quando Jesus nos diz que na casa do meu Pai há muitas moradas. Nós sabemos que a casa do Pai, o que é? O universo. Este universo, né? E as moradas são os planetas. Aí a gente vê, hoje, a gente vê que imensa casa nós estamos, né? Ainda nós reparamos, às vezes, com pessoas e irmãos que eu já tive oportunidade, não sei se alguns dos irmãos tiveram também, de muitas vezes chegar uma pessoa, tu sabe com quem tu está falando, né? Às vezes não precisa dizer, mas às vezes as pessoas, na sua pequenez de conhecimento, às vezes se colocam muito acima, nós mesmos, muito acima do nosso irmão. E não compreendemos a realidade que realmente somos neste contexto do universo. Nos instrumentos hoje, em que tem a possibilidade, esses imensos telescópicos, eles têm condições, né, de uma imagem, de ver milhões e milhões de anos-luz. Todos sabem o que o ano-luz é, para poder dar uma dimensão, né, do que é a distância por um ano-luz. Da Terra à Lua seria 1 segundo de anos-luz. Né? E sabemos a distância que é da Terra à Lua. Né? Ao Sol daria 8 segundos, mais ou menos, que dá a distância de está o nosso Sol da Terra. Então, vejam que quando esses telescópios conseguem ver milhões de anos-luz, milhares de anos-luz, ou melhor, vejam que a grandeza que se tem. E o que está girando em volta da Terra, o Hubble, né, que está saindo de circulação, que a gente vê, ele conseguiu já detectar 200 bilhões, não é 1 milhão, né? Não é 200 milhões, é 200 bilhões de galáxias. E nós vivemos numa galáxia de porte médio, né? A Via Láctea, em que para atravessá-la, né, levaria 200 e tantos anos-luzes. São assim, uma cifra, se formos transformar isso em quilômetros, daria, né, uma fila enorme de zeros, andando a velocidade de 200 quilômetros por hora, né? Nós levarias mais de 1 bilhão
de anos para atravessarmos a nossa galáxia. E a nossa galáxia, consequentemente, tem milhões de sóis, similar ao nosso, porque os sóis são classificados de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta grandeza. E o nosso Sol, há bem pouco, era classificado como um Sol de quinta. E hoje caiu. Hoje ele é considerado uma estrela anã, né? O nosso Sol. Dentro, e ele está neste contexto dessas milhões de sóis e planetas que circundam esses sóis, que são as casas do Pai. Aí vocês vão tendo uma imagem, né, da nossa galáxia. Incontáveis milhões de sóis, em que todos esses sóis têm os seus sistemas solares ali dos planetas, aonde ali estão as vidas, né? Estão os filhos, a casa do Pai, né? As moradas do Pai, que Jesus nos diz. E nesse contexto da nossa galáxia imensa, tem ainda 200 bilhões de galáxias que este nosso telescópio conseguiu enxergar. Agora existe ainda, irá outro substituí-lo com maior potência e que visualizará ainda muito mais este universo de Deus, né? Então veja a grandiosidade desse Pai amoroso, esse Pai que está em cada célula, que está em cada átomo, está em cada partícula de vida, mas ele, nesse seu imenso poder, que ele é a própria vida, ele nos ama imensamente, né? Ele coloca espíritos de alta magnitude, como Jesus, como o nosso divino pastor de nossas almas, porque Jesus é que cuida da terra, ele que está no leme deste planeta, amando do Pai, porque ele está no Pai e o Pai está nele. É o nosso caminho, é o nosso exemplo, é o nosso modelo, Jesus, que nós iremos, né? De bondade, de amor, de tolerância. Este Jesus. Mas voltando à nossa grandeza, né? Quando nós se colocamos naquele cidadão, tu sabe com quem está falando. Vejam então esta casa do Pai, né? As casas do Pai, a quantidade desses 200 bilhões de galáxias que é vista, ainda a nossa galáxia, o nosso Sol é um Sol de uma estrela anã, não é, vejam que também é um dos menores, mas a Terra é 1.300 vezes menor do que o Sol, né? E ainda temos o maior planeta dos 8, porque eram 9, mas Plutão deixou de ser considerado planeta, né? E Júpiter, que é o maior dos planetas do nosso sistema solar, que são 8, ele é 300 vezes maior que a Terra. Então, vejam que fica a Terra. Depois nós nos identificamos em nosso planeta com seus praticamente 7,5 milhões de habitantes, né? O que é a classificação do nosso país, dentro do nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, e o que fica a nós diante dessa imensa grandeza, né? E ainda tem pessoas que têm a prepotência de se achar superior. Tu sabe com quem tu está falando, né? Que dentro desta grandeza, diante de um planeta, que o nosso é um planeta de prova e expiação. Sabemos que também nessas casas dos pais está a classificação, nessas casas, o tipo de espíritos que ali moram. Não são colocados a esmo, né? Então, cada casa adequada para os seus filhos queridos. Para metas primitivos, como era a Terra,
antes do Cristo, que era considerado ainda um planeta primitivo, né? Depois temos os planetas de prova e expiação, similares à Terra, espíritos que erraram em outras encarnações, em outras vivências, que têm como objetivo se educar para crescer, né? Para apagar, né, o seu passado deleitoso, as suas faltas, mas primeiramente evoluir, né? Caminho da evolução de todos nós. Depois, aí a gente já tem os planetas já regenerados, né? Planetas de regeneração, aonde é um passo, a Terra está chegando lá, nós estamos num momento, segundo muitas informações de espíritos, né? Eles vêm nos dizer que nós estamos entrando, né, na fase, né, intermediária entre o plano de prova e expiação e regenerado, ou seja, nós estamos vivendo já a grande transição planetária. Essa transição é que os espíritos melhores, a Terra chegou a um estágio em que o mal que sobrepõe-se nesses planetas de prova e expiação, a maldade, já perde sua força e o bem já se sobrepor ao mal, né? O bem, nesses planos regenerados que caminha a Terra, o bem, ainda vai existir o mal. O mal ainda existe, mas o bem estará acima, né? E depois já vem os planetas sublimados, planetas divinos, onde moram esses espíritos que já se libertaram das necessidades reencarnatórias e que vivem na sublimidade de Deus, na construção deste universo, que é o destino de todos nós, os anjos, arcanjos, né? Espíritos superiores, que sobre as ordens de Deus estão auxiliando planetas primitivos, como os planetas de prova e expiação, né? Anjos da guarda, espíritos. Então, eles aí habitam esses mundos felizes, aonde a dor, o sofrimento, né? Aonde prevalece o amor e as próprias reencarnações, aonde os amores, né, estão ali unidos. Então vejam, os irmãos, esta grandeza que nos traz a Gênesis, que nos traz o livro dos Espíritos, e até também temos no Evangelho, estas informações tão valiosas para compreendermos, né, essa grandiosidade do que realmente somos. Mas nem por isso nós podemos, porque todos nós somos espíritos, né? Nós somos esta chama divina. E Deus, esse Pai, está em nós. E está em nós compreender a sua magnitude, de sentir a necessidade de amarmos os nossos irmãos, amarmos a natureza, os nossos irmãos inferiores, os animais, a vida em si, em todas as coisas, enxergar a presença de Deus em tudo que existe e sentir Ele dentro de nós, dentro dos nossos corações, é que faz com que realmente se possa se fazer tantas coisas. O próprio Mestre, né, ele nos diz: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis mover, né, montanhas. Naquele momento que o pai trouxe o filho para ser curado, estava sob influências espirituais, chamavam demoníacas naquela época, né, que está na Bíblia, está nos Evangelhos, e os apóstolos não conseguiram. Aí foram a Jesus, Jesus tocou no menino, né, e o menino se viu curado mesmo. E aí os apóstolos, após aquilo ali, perguntaram ao mestre, como é que
pudeste curar, e nós não podemos, né? Diz, homens de pouca fé, né? Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia remover montanhas. Então, no momento que temos Deus, temos fé, fazemos coisas maravilhosas, que confiamos, temos a vontade e compreendemos o verdadeiro destino. Conseguimos nos livrar dos excessos das coisas materiais. Não se as coisas materiais devemos abrir, não, faz parte de todos nós. Como que não vamos trabalhar, como não vamos buscar as coisas materiais? Claro que sim, não, o nosso objetivo, a doutrina não é essa, mas valorizarmos aquilo que diz o mestre, né? A importância das coisas espirituais, que estas são eternas, né? Nem a ferrugem, nem o verme, né? Poderão, nem o ladrão poderão nos tirar, porque na realidade as coisas materiais nós não levamos quando partimos para o mundo espiritual, né? Assim como nós viemos nu, vamos voltar da mesma maneira, né? Uns dizem porque o caixão não tem gaveta, né? Mas não fizeram gaveta no caixão, mas não é por aí. É o nosso sentimento. E o que realmente fica. Então, esses bens materiais, no momento que se a gente alcança com a fé, com a confiança, podemos fazer grandes coisas, mas só que ele vem aliado de duas pequenas coisinhas, que é aí que muitas vezes muitas pessoas com vontade, né, não conseguem atingir. É que a humildade e a simplicidade do coração, esses são o fundamental. Porque se nós não tivermos a humildade, a simplicidade, não compreendermos que somos tão pequenos perante a majestade da grandeza do universo, da vida, da natureza, mas que somos imensamente amados, porque está Jesus que diz que não se perderá uma só ovelha, uma ovelhinha do rebanho do Pai, que somos todos nós, né? E é capaz do divino pastor, deixa todas e vai buscar aquela que lá está, querendo se apartar. Quer dizer que todos nós, ainda mesmo na ignorância do egoísmo, da inveja, do mal, ainda sofremos imensamente, sabemos hoje, né? Isso é outra palestra, isso é um seminário, sabemos que são consequências hoje das nossas dores, dos nossos sofrimentos, de nossas faltas, desta e de outras encarnações, mas muito mais dessa, se a gente olha bem o nosso passadinho ainda na matéria, nós vamos compreender o nosso descaso, o nosso afastamento, muitas vezes a nossa intolerância, o nosso egoísmo, né? Nossa vaidade, nossas presunções, e trazem enfermidades e tantos que nos prejudicam imensamente, mas não é culpa de ninguém, e sim de nós mesmos. Nem culpamos Deus, né? São consequências. Mas no momento que se muda esta vibração, porque somos tudo energia nesse grande cosmo, nesse grande universo. Somos matéria, é um estado mais baixo da energia, mas é energia. Então, na verdade, no momento em que mudamos esta frequência vibratória, os nossos pensamentos, né, buscamos Deus, buscamos o amor, buscamos a concórdia, compreendemos que devemos nos amar, as situações de dificuldade em nossa vida mudam drasticamente, das mais diversas maneiras, no momento que a gente consegue perdoar, né? Consegue perdoar e também consegue pedir perdão pelas nossas faltas com as pessoas, abre-se o nosso coração. Então nós vimos que, diante, meus irmãos, destes conhecimentos, desta grandiosidade, e faz com que nesta mudança nós começamos a ser felizes. E, consequentemente, né, todos que se amam, né,
Sabemos que esta é a maior dádiva, né? Porque o amor é o próprio Deus. Então, no momento em que amamos aqueles que já estão no mundo espiritual, né, nossos filhos, sabemos que isso jamais será dispersado. O mal se dispersa. Agora, o amor, ele concede. Todos nós vamos nos encontrar, né? Aqueles que se amam, né, vamos nos encontrar, porque há essa forma mental de pensamento, né? É isto que faz a felicidade, que leva aos mundos felizes. E no momento que a gente muda, como a Terra está mudando de um plano regenerado, não vai ser necessário que sejamos passar por essa transição planetária. Porque a nossa Terra, nós recebemos aqui os 4, 5 mil anos atrás, na formação deste planeta, quando ainda tudo éramos espíritos primitivos que estava chegando, houve uma grande também um momento de transição planetária em outros órbitos, como sempre está acontecendo, mas aconteceu no orbe de Capella, né, em que estes irmãos que não atingiram a sua transformação, o planeta todo se transformou diante dos conhecimentos, diante das verdades divinas, e partiram para o bem, para o amor, para a compreensão, para a elevação mental de pensamento. E aqueles irmãos que ainda permaneceram no mal, eles foram transferidos para um mundo primitivo. Não com o objetivo de castigá-lo, mas aquele mundo precisava evoluir, e aquelas pessoas que lá estavam ainda no mal atrapalhavam o progresso deste mundo. O que está acontecendo na Terra, começa acontecendo na Terra. E essa raça, esses irmãos de Capella vieram para a Terra, né, que chama-se a raça adâmica, que vieram formar o Egito, a China, os nossos, a raça da europeia também, né, e que vieram, né, trazer o conhecimento, mesmo esquecido, mas eles tinham, né, para o planeta. Claro que muitos, pelo seu conhecimento, né, pela sua mente mais desenvolvida, fizeram as raças inferiores ali, primitivas, escravos, mas trouxeram ali igual o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua inteligência nos meios materiais. Consequentemente, o planeta teve a sua evolução. E esses irmãos, muitos, já retornaram ao seu planeta de origem, né? Porque vejam que todas as raças, né, todas as religiões, sempre tem assim um aspecto assim: Deus, o paraíso, a felicidade está no céu e não na terra, está no céu. Sempre se tem uma olhada para o céu. Por que isso? É porque todos guardam instintivamente, mesmo com esquecimento momentâneo, aquela sua casa em que viver, né? O seu planeta que lá estiver. Então tinha aquela visão daquele céu, que todos guardavam intuitivamente aquele céu lá em cima. Então vejam, os meus irmãos, que estes conhecimentos que nos traz a doutrinas dos planetas, da vida, muito mais agora enriquecida pela ciência, né, que nos faz enxergar muito mais a grandeza divina, naquilo que até o Kardec colocou, né, que se a ciência conseguisse agregar, descobrir novos conhecimentos, que estava aberta a todas as obras básicas para ali ser agregada. Mas vejam que nada, ou que tivesse errada e provada, que fosse modificada. Mas até agora, 160 e tantos anos de doutrina espírita, de codificação kardeciana,
não se teve nada ainda, em termos, todos aqueles que já leram a Gênese, né, uma das obras básicas, que pudesse, né, dizer contra. Ao contrário, as coisas que estão sendo descobertas, toda a ciência, ela vem afirmar, vem engrandecer aquilo que os espíritos luminares da terceira revelação, do Espírito Consolador, veio trazer, né, trouxe para Kardec, né, através da mediunidade, aquelas informações, né, necessárias que hoje temos na mão, veio agregar e cada vez vem somando. Nada ainda foi provado ao contrário, que houve erro, mas o Kardec tinha aberto que sim. Mas só por enquanto que só somou, só engrandeceu este conhecimento, estas verdades, e quanto tem nos libertado de tantas coisas que nos deixam escravos ainda na escuridão, né? Então essa luz do Consolador, da terceira revelação, que se faz sobre nós, que é a religião dos Espíritos, né? E vem nos trazer esta luz que nos liberta, né? Faz com que enxergamos muito mais além. Já não enxergamos o túmulo, né, como aquela coisa fria, triste. Não. O túmulo, que é aquilo que se chama morte, e simplesmente o Cristo e a verdade consoladora riscaram a morte, porque a morte não existe. Sabemos que o túmulo nada mais do que um momento para algo melhor, para uma vida melhor. Nós encarnados, meus irmãos, necessário se faz que ainda nos arrastamos, né, neste mundo de prova e de dor. Os espíritos, eles se locomovem pelo pensamento. Vejam a grandiosidade de estarmos no bem, né? Agora, na verdade, quando estamos no mal, as coisas se complicam, né? Colocamos aquela crisália, as enfermidades, as dores, passamos para o mundo de lá, né? Ainda a agonia da descrença, e o sofrimento, e a dor, a escuridão. Mas então, esta luz do Espiritismo, que é tão importante a gente realmente estudar, e a gente realmente meditar sobre tudo que aprendemos, como é importante, porque é aquilo que diz: tem olhos, o Cristo nos diz, mas não enxergam, tem ouvidos, mas não ouvem, né? Agora, com essas verdades que chegam a nós, né, nós temos olhos porque podemos ver, temos ouvidos porque podemos escutar. Já não são mais os santos, os anjos que vêm nos dizer, né, os apóstolos, né, que vêm nos dizer as coisas da vida após a morte. Não, é os nossos amigos, nossos familiares que nos antecederam, que chegam nas mesas mediúnicas e vêm nos dizer que a vida continua, que é importante fazer o bem, que é importante amar. E mesmo aqueles que erraram vêm dizer no seu arrependimento o quanto pede para voltar novamente, ter uma oportunidade para fazer o bem, para se transformar, para buscar estas grandes verdades em seus corações, para seguir o Cristo, para vivenciar o Evangelho, de amarmos uns aos outros, para fazermos a caridade, buscarmos as coisas boas. Vejam só. Então, é a libertação, né? E este universo, essas casas do Pai. Se na Terra nós víamos essa maravilha que é este planeta, né, suas praias, suas matas, seus bosques, né, as suas montanhas, tudo é lindo. Se olharmos uma flor, uma criança que sorri, um animalzinho, a beleza da vida. Vejam então nesses mundos imensos que rolam por esse universo incontáveis 200 bilhões de galáxias, casas do Pai, que um dia todos nós passaremos, e na imensa beleza e grandeza que não temos nem uma parte para decifrar, mas é o nosso destino e é a grande verdade, meus queridos irmãos, a qual, seguindo o Pai, com a sua imensa misericórdia e seu imenso amor, sentindo a sua presença e procuramos fazer o bem, o quanto vai nos transformar, o quanto vai ser bom, o quanto vamos ser felizes,
o quantos vamos ver e enxergar, ainda temos tanto para abrir os olhos. Olha, você foi a hora, mas o Paulo já está bravo comigo. Né? Vamos então, meus irmãos, encerrar esse momento de conversação. Eu agradeço a paciência, a caridade que tiveram para comigo de me ouvir. Né? E vamos então fazermos agora nossas irradiações. Sabemos o poder do pensamento, né? Deus está em nós, né? Então, essas irradiações, vamos pensar naqueles nossos irmãos que passam pela dificuldade, familiares, amigos, nos hospitais, toda a humanidade. Vamos pensar pedindo a Deus, pedindo a Jesus, pedindo a esta corrente espiritual amiga, nesse instante, né? E possa levar, então, estes fluidos, essas energias poderosas desses irmãos, que aqui se fazem junto a nós, essa tarde linda, e possam levar, então, através da prece, esta caridade. Todos juntos, unidos em Jesus. Ó Mestre querido, nós te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos por estas verdades libertadoras que traz para todos nós. E te rogamos o teu amparo, Senhor. Primeiramente para nós, que possamos verdadeiramente essa luz abrir nossos olhos, fazer com que possamos escutar, possamos sentir a vida, Senhor. Obrigado pela mediunidade, de termos a oportunidade de irmãos vir conversar, se mostrar para nós, aqueles que já passaram para o outro lado da vida e nos mostrar a verdade. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade da vida, por tudo que nos dás, por tudo que somos, por essa verdade consoladora de compreender que muito podemos fazer, e que nesse instante possa a Tua luz, Senhor, se fazer sobre nós, para que possamos sentir a Tua suavidade, dulcificando o nosso coração ainda rígido, muitas vezes, da hipocrisia, da incompreensão, mas que possamos compreender a beleza da vida, possamos compreender e amar cada um de nossos irmãos, que possamos sentir a presenças espirituais, para que fortalecidos, Senhor, possamos ter a paz, a harmonia, a saúde, a vontade, a força necessária. Permita que nesse instante, que os nossos pensamentos se dirigem aos nossos irmãos que aqui não puderam estar e estão em sofrimento, em dor, que passam pela depressão, pela ansiedade, pelos problemas físicos, como também as dificuldades das enfermidades de ordem orgânica, sentindo as dores nos hospitais, nos lares. Que permita que esses teus anjos consoladores, esses espíritos de luz que aqui se fazem presentes, possam levar esses eflúvios a cada um deles, para que também possam despertar para a presença divina, a necessidade do perdão e de ser perdoado, para que a fé possam valorizar a paz, a concórdia e o grande amor divino sobre cada um. E assim, querido Pai, querido Jesus, bons espíritos, em nome também de nosso querido mentor, Dr. Bezerra de Menezes, nós damos por encerrado este momento de nossa reflexão desta quinta-feira.